Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o professor João Batista e hoje eu vou falar sobre as novas funções do ChatGPT de uma maneira bem explicada e bem detalhada. Você já ouviu falar desses recursos novos que foram implementados? Bom, desde o surgimento aí do DeepSeek, o ChatGPT começou a implementar várias ferramentas. Eu sempre digo, nada como uma boa concorrência para a melhoria dos serviços que nós utilizamos diariamente. Então, vamos conferir todos esses recursos e saber como que você pode se beneficiar dessas ferramentas no seu dia a dia. Vamos lá? Então, se você usa ChatGPT, prepare-se para explorar todas as novas funções que vão revolucionar a forma como interagimos com a inteligência artificial. Então, hoje eu vou te mostrar na prática como eles podem buscar informações, raciocinar, criar imagens, planejar e te surpreender. Além disso, você vai ver passo a passo como fazer tudo isso. Então fica comigo até o final e deixa o like. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para que você possa sempre receber essas atualizações e ficar por dentro do mundo da tecnologia. O recurso que eu quero te apresentar é o recurso de pesquisa, ou seja, procura. Sabe quando você precisa de uma informação atualizada e não quer perder tempo procurando no Google? Agora, o ChatGPT ele pode pesquisar diretamente na web para trazer respostas fresquinhas e completas para você. Basta ativar a função e pedir qualquer informação recente. Por exemplo, você pode perguntar algo do tipo: qual o preço do dólar hoje? E o ChatGPT vai te mostrar. Vamos testar? Então, para que a gente possa ter acesso às novas funções do ChatGPT, basta aí você digitar chatgpt.com para entrar na nossa inteligência artificial generativa e conhecer essas novas ferramentas. Se você nunca fez acesso, saiba que terá que fazer o login inicial. Se você já é um usuário frequente, não precisará fazer um novo login, pois basta entrar e desfrutar dos recursos que eu vou te apresentar a partir de agora. Então vamos lá. Então, a primeira função seria aqui, procurar. Então, você, por exemplo, em vez de ir ao Google encontrar informações, você clica em procurar para ter acesso à informação desejada. Vamos testar? Bom, então percebam que ele disse que o dólar está cotado hoje, dia 4 de fevereiro de 2025, a 5,84. E ontem a cotação era de 5,81. Isso representa um aumento de aproximadamente 0,0227, ou seja, cerca de 39% de aumento de um dia para o outro. E aí ele me diz exatamente de onde que ele tirou as informações. Então, a cotação de ontem do dólar foi do usdforecast.com e do dólar hoje, dólarhoje.net.br. Então, ele diz exatamente de onde ele trouxe as informações, que era uma queixa que as pessoas tinham antigamente do ChatGPT sobre ela não dizer de onde ela buscou a informação. Então, com esse botão de procurar, você pode ter acesso a esse recurso. Assim como também você pode utilizar a opção Raciocina para que ele possa resolver problemas complexos. Essa função ele permite com que o ChatGPT resolva problemas complexos que exigem raciocínio lógico e dedutivo, desde cálculos matemáticos até estratégias de negócios. Ele pode agora pensar de uma maneira muito mais profunda e estruturada. Por exemplo, você pode pedir para ele resolver um enigma lógico ou estruturar uma estratégia de vendas para você aplicar na sua loja. Vamos ver como é que funciona? Então vamos agora entender uma função também importante, que é o raciocina. E para isso eu vou pegar aqui uma equação do segundo grau, vou colar e vou pedir para ele me trazer a base de raciocínio. Vamos lá. Então, já colei aqui a equação do segundo grau e vou clicar no Raciocina para que ele possa calcular.
Então, todas as vezes que a gente clica nesse botão, tanto no ChatGPT como no DeepSeek, ele faz toda essa interpretação ali em inglês e depois ele vai te dar a tradução em português. Então, ele diz assim, caso você queira resolver a equação, veja um método simples. Método 1, dividir por 2 e fatorar. Então, dividir toda a equação por 2 para simplificar os cálculos. Fatorar a equação buscando dois números que multiplicados deem menos 3 e somados deem 2. Esses números são 3 e menos 1. E aí ele vai fazendo aqui toda a base de cálculo até te trazer o resultado. Tá? E, se precisar de mais alguma ajuda ou explicação, estou à disposição. Olha que legal. Então, tanto te traz o resultado, como te traz toda a base de raciocínio, do cálculo, que pode te facilitar, inclusive, a interpretar e compreender melhor como as informações são calculadas e processadas. Será que o ChatGPT colocou isso gratuitamente para os usuários? Ora, gente, é por conta da concorrência. A concorrência é de fato importante para nós, usuários. Afinal de contas, eles se preocupam cada vez mais em oferecer o que há de melhor. E, o que ainda é mais interessante, de maneira gratuita. Então vamos aproveitar esse recurso. E a terceira função tem a ver com criar imagens. Geração de imagens por inteligência artificial. Agora, o ChatGPT pode gerar imagens incríveis com base nas suas descrições. Basta pedir que ele faz. Então você pode pedir desde ilustrações artísticas até imagens realistas para os seus projetos. Por exemplo, nós podemos pedir para ele criar uma imagem de um castelo futurista flutuando no espaço e mostrar o seu resultado. Isso seria uma imagem difícil de encontrar no motor de busca. Porém, o ChatGPT consegue fazer isso para você. Vamos ver como é que fica? Então eu criei o seguinte comando. Crie uma imagem de uma casa flutuando sobre a cidade de New York. Vamos ver como ele vai gerar essa imagem. Então essa foi a imagem criada pelo ChatGPT. Então uma casinha flutuando aqui sobre Nova York. Aqui a gente pode ver o Big Ben, né? Então ficou bem interessante. É uma imagem que eu jamais poderia encontrar no motor de busca de imagens. Fantástico, né? Então vamos ver agora novas funções. E a quarta função, fazer um plano, ou seja, organização e planejamento. Precisa de uma ajuda para organizar um evento, criar um cronograma de estudos ou ainda montar um plano de negócios? Então, não se preocupe. O ChatGPT agora pode criar planos detalhados para qualquer situação. Exemplo prático, pede aí para ele criar um plano de estudos para aprender inglês em 3 meses. Será que ele é capaz de fazer isso? Vamos ver como é que fica. E a próxima função é para que ele te dê ideias. Vamos testar então isso. Quando eu clico em dar-me ideias, ele já te traz aqui algumas sugestões do tipo, dá-me ideias para as minhas próximas férias, para a campanha de marca. Então, me dá ideias para uma campanha de divulgação do meu canal no YouTube. Quem sabe eu não pego aí algumas ideias com o ChatGPT. Então ele me disse aqui, ó, conteúdo estratégico para eu fazer uma série de vídeos curtos, faça pequenos trechos de seus vídeos principais e publique como shorts no YouTube, Instagram, Reels e TikTok, ou seja, outras redes sociais. Teasers e bastidores, mostre trechos de gravação, erros de gravação, bastidores para gerar engajamento, vídeos interativos, encoraje os espectadores a deixarem perguntas e sugerir temas para novos vídeos. Então tá aqui me dando várias dicas para que eu possa adotar e assim, né, ter sucesso na divulgação do meu canal no YouTube. Legal, né? Vamos agora ver outros recursos. E a quinta função, surpreenda-me. Vamos ver o que é isso. Respostas criativas e inesperadas. Essa função é para quem gosta de se divertir. Com um simples comando, o ChatGPT ele pode te surpreender com curiosidades, histórias inusitadas ou ideias criativas que você nunca imaginou. Por exemplo, peça para ele te surpreender. Você vai ver o que acontece. Vamos testar?
E a função surpreenda-me, o que será isso? Vamos aqui clicar e ver, ó, surpreender-me com uma história sobre você, surpreender-me com o meu horóscopo para hoje, surpreender-me com uma minha análise de cores sazonais, surpreender-me com uma dica de almanaque agrícola. Vou colocar aqui com o horóscopo de hoje. E aí, como ele não adivinha, ele me perguntou assim: claro, para que eu possa encontrar o seu horóscopo do dia, poderia, por favor, informar qual o seu signo do zodíaco? Peixes. Então ele fez aqui uma memória de cálculo e logo em seguida ele disse: horóscopo do dia para peixes. Hoje os astros sugerem que você se conecte com a sua intuição e sensibilidade, características que tanto definem, e é um dia propício para refletir sobre as suas emoções e deixar que elas guiem algumas de suas decisões. Aqui estão alguns pontos para o seu dia: conexões pessoais, criatividade, autoconhecimento, equilíbrio emocional. Bacana, né? Me surpreendeu aí com informações sobre o meu signo. E a sexta função, resumir texto. Será que isso é bom? Resumir de maneira inteligente é o que nós precisamos. Pode ser que você esteja cansado de ler textos enormes. E agora, o ChatGPT, ele pode resumir qualquer conteúdo mantendo a sua essência, ou seja, aquilo que é mais importante, além de organizar tudo de uma maneira clara. Vamos ver como é que isso aí funciona? Eu vou colar um trecho de um artigo longo e vou pedir para ele me dar um resumo, uma ideia geral do que aquele texto traz na sua essência. Vamos testar? Resumir textos. Vamos ver como essa ferramenta funciona. Eu vou buscar aqui um texto na internet e vou pedir para que ele possa resumir. Então, peguei aqui todo um texto e vou pedir para ele resumir. Vamos lá. Bom, as inteligências artificiais, elas terminam, né, por fazer o resumo muito assim em formato de tópico. E pode ser que o resumo que você queira seja basicamente em formato de um parágrafo. Então basta que você peça aí um refinamento. Então pede aí para ele escrever esse mesmo resumo, só que em formato parágrafo. Então pedi para ele escrever o resumo de maneira mais objetiva e em formato de parágrafo. Pronto, atendeu a minha solicitação. E a sétima função, analisar dados, ou seja, para que ele possa fazer a interpretação das informações. Você que trabalha aí com planilhas, estatísticas ou qualquer tipo de dado, essa função ele pode aí te ajudar de uma maneira muito interessante. Vamos ver como. O ChatGPT agora ele pode analisar números, identificar padrões e até sugerir insights a partir de informações que são fornecidas por você. Uma maneira prática de entender isso seria mostrar uma planilha simples e pedir que ele fizesse uma análise dos dados que estão contidos na planilha. Vamos ver isso na prática? Então, o ChatGPT ele tem agora essa função de análise de dados. Então, para realizar esse procedimento, eu vou fazer o upload de um arquivo que eu já tenho salvo aqui no meu computador e em seguida eu vou pedir para ele analisar. Eu vou digitar aqui, analise os dados dessa planilha e me diga o que ela contém. Vou dar um tempinho para ele processar. Bom, após a análise dos dados, ele me deu aqui um descritivo. Ele disse assim, resumo dos dados. Uma lista com colunas, né, dizendo nome, áreas de estudo, nota, classificação. O que é isso? É um arquivo que eu tenho de candidatos a um processo seletivo, em que foi organizado o nome, orientador que a pessoa solicitou, as classificações do projeto, entrevista, currículo. Então ele fez toda uma análise dessa tabela e me disse o que tinha lá, a distribuição das notas, a classificação dos candidatos, análise por categoria, os
gráficos com as informações. Então, ele conseguiu analisar e me trazer aqui essas informações. Isso é muito positivo porque poupa tempo. Você pode aí já fazer uma análise prévia de documentos que estão salvos em alguma pasta no seu computador e assim ter uma visão geral dessas informações. A oitava função é a função do código, geração de explicações para programadores. Então, se você programa ou quer aprender a programar, o ChatGPT agora ele pode gerar códigos em diversas linguagens de programação, assim como ele pode também corrigir erros e até explicar trechos dos códigos para facilitar o aprendizado. Isso parece difícil para você que não é da área da computação, né? Mas deixa eu te explicar. Todo programa, na verdade, é um conjunto de ordens que são dados. Essas ordens, elas são nada mais, nada menos do que os algoritmos, ou seja, o raciocínio por detrás do programa. E, se você não sabe programar, a ferramenta pode te ajudar. Se você sabe programar um pouco, ela pode te ajudar. Se você sabe programar muito, ela também pode te ajudar corrigindo os erros que porventura você tenha cometido. Então, um exemplo prático dessa função poderia ser pedir para ele criar um código de programação simples, numa linguagem Python, por exemplo, e para que ele depois explique linha a linha como isso funciona. Vamos testar para ver como funciona? E uma outra função é relativa à criação de códigos de programação. Imagina que você é um programador iniciante e gostaria de receber instruções de como elaborar determinados códigos de algoritmos para a criação de algumas funções. Então vamos testar como isso poderia te ajudar nesse processo? Vamos lá. Então eu coloquei assim, crie um código em Python para calcular notas e expressar as médias e informações sobre aprovação e reprovação de uma disciplina. Vamos lá analisar esse código. Então ele me deu aqui todo o código e, melhor, ele ainda me deu toda a explicação do código. Então a função calcular aprovação recebe uma lista de notas, a função main, então ele está dando todo um descritivo do que ele fez. Então isso, para um programador iniciante, pode ser muito bom, porque você compreende o código que você deveria ter escrito e também tem a explicação de como que você deveria interpretar esse código para aprender melhor a programação. Então, isso me ajudaria muito no início aí da minha carreira. Para quem não sabe, a minha primeira formação foi em tecnologia e processamento de dados. Nada mais é do que a análise de sistemas ou ciência da computação atualmente. E aí, gostaram dessa dica? E a nona função, analisar imagens. Então, entender e descrever imagens. Isso é legal, é muito importante para que a gente possa aí usar essa função em alguns contextos. Vamos entender mais. Então, agora, o ChatGPT, ele também pode analisar imagens e você pode enviar, por exemplo, uma foto e pedir que ele descreva e identifique elementos ou até mesmo analise um gráfico e te traga informações. Então, uma maneira prática de entender isso, pedir aí para ele fazer a descrição, a interpretação de maneira detalhada daquela imagem que você forneceu. Então agora vamos experimentar a função analisar imagens. Eu tenho salvo no meu computador uma imagem de um gráfico e eu vou pedir para a ferramenta fazer a leitura dessa imagem, que é esse gráfico, e me trazer informações. Então vou aqui anexar a imagem que está salva no meu computador. Então fiz o upload do gráfico e solicitei: ajuda-me a compreender melhor as informações contidas neste gráfico. Vamos ver o que ele vai me trazer de resposta. Então ele diz: olha, esse gráfico mostra a variação da cotação do dólar em relação ao real ao longo do tempo. Vamos analisar os principais elementos. Título e contexto. O gráfico apresenta a cotação do dólar, ou seja, quantos reais são necessários para comprar um dólar. No eixo X
representa o tempo, o eixo Y representa o valor em dólar, pontos destacados em azul, em rosa, variação e tendência, leilão. Em resumo, esse gráfico indica que o dólar estava R$ 4,00 no início do período analisado e subiu para R$ 4,35 até meados de fevereiro, representando uma valorização de 8,1%. Isso pode ter sido causado por fatores econômicos, decisões de mercado e financeiros ou intervenções como leilões de câmbio. Então percebam aí que ele me traz um resumo bem detalhado da imagem analisada. Isso é muito positivo para nós. Então, vamos lá. E a 10ª função, ajuda-me. Então, ele vai te ajudar a gerar textos criativos e profissionais. Por exemplo, você quer o texto mais numa linguagem mais coloquial, ou você quer o texto numa linguagem mais formal ou informal, então essa ferramenta aí pode te ajudar nesse propósito. Então vamos entender mais. Então, seja para escrever um artigo, ou um roteiro de um vídeo, ou até mesmo um e-mail profissional, o ChatGPT agora pode te ajudar a estruturar e melhorar qualquer tipo de texto. Como, por exemplo, você pode pedir para ele te escrever um e-mail profissional ou um parágrafo de um livro fictício. Vamos ver como é que funciona? Ajuda-me a escrever. O que será que ele tem por detrás desse botãozinho aqui? Então, quando eu clico, ele já me traz algumas sugestões. Ajuda-me a escrever uma carta, ajuda-me a escrever uma publicação do blog, ajuda-me a escrever um guia, uma história para adormecer, ajuda-me a escrever um e-mail para solicitação de uma bolsa de estudos numa universidade americana. Vamos ver o que ele vai colocar aqui de sugestão. Aqui está um rascunho. Solicitação de bolsas de estudos, seu nome, prezada equipe de admissões, meu nome é, aí entre colchetes, seu nome. Estou muito interessado em ingressar no curso, aí o nome do curso, na universidade, o nome da universidade. E após pesquisar sobre a excelência acadêmica e as oportunidades oferecidas por esta instituição, estou convencido de que é um ambiente ideal para desenvolver minhas habilidades e contribuir para a comunidade acadêmica. Entretanto, para viabilizar minha formação, gostaria de solicitar informações sobre as bolsas de estudos disponíveis para estudantes internacionais. Tenho um forte histórico acadêmico e profissional, incluindo, aí mencionar brevemente as minhas conquistas, como prêmios, publicações, experiências relevantes, e acredita que a minha trajetória e dedicação podem agregar valor ao corpo discente da universidade. Então ele traz aqui uma série de características positivas que podem facilitar com que eu possa adquirir essa bolsa. Olha que maravilha, essas dicas. Bom, gente, essas são as novas funções do ChatGPT que podem transformar sua produtividade, criatividade e aprendizado. Qual delas você mais gostou? Comenta aqui embaixo se você quer mais dicas e já se inscreve no canal para nos vermos nos próximos vídeos. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!